depois a gente está preparando aqui um ambiente para liberar esses treinamentos de Microsoft 365, dos nossos produtos para ter tudo mais facinho lá. Bom, vamos lá, gente. Não vou ficar muito em PPT aqui, vou fazer mais na prática, e daí eu vou tentar aqui trabalhar mais a parte do que é interessante para escritórios de advocacia, tá? Então aqui na Sagui a gente tem 4 pilares principais, né, que é nuvem, mobilidade, agilidade e aplicações modernas, né? Então tudo que a gente vai sugerir para vocês seguem esses 4 pilares, que são os 4 pilares da Microsoft, tá? A gente chama isso de Modern Workspace, né? Então Modern Workspace, que é um ambiente de trabalho moderno, né? Então você depende dessas 4 verticais, vamos dizer assim, essas 4 dimensões para você ter um escritório híbrido, né? Que encaixa muito com um ambiente de trabalho de uma advocacia, né? Que você tem arquivos que estão na máquina, ou estão no celular, ou você está numa audiência, ou você está, enfim, correndo de um lado para o outro, visitando um cliente, etc. E mesmo assim, eventualmente, você ainda vai ter que olhar um e-mail que chegou do TJ falando que tem uma atualização, que você precisa agir em cima daquilo, ou que tem um prazo que está para estourar e coisas do tipo, né? O prazo para recorrer de um processo ou coisas assim. Então, isso são coisas que o Microsoft 365 ajudam bastante quando a gente fala de escritórios de advocacia, tá? E isso a gente consegue através desses 4 pilares da Microsoft, que também são os 4 pilares de soluções aqui da Saguitech. Então, sobre serviços, né, o que a gente vai discutir aqui exclusivamente é que a gente faz licenciamento Microsoft completo, desde o Windows até o Office, passando por outras N soluções, tá? Hoje a Microsoft tem aproximadamente 4.000 serviços, então são muitos serviços e que vocês podem contar aqui com a Saguitech para apoiar, tanto na compra ou decidir se é a melhor solução ou não. Tanto é que nosso foco nem é vocês se preocuparem necessariamente com o tipo de licença, vocês trazem um problema e daí a gente vai tentar encontrar a solução utilizando o nosso portfólio de produtos, tá? E eventualmente vai ser Microsoft, como é o caso dessa primeira fase do nosso projeto, tá? Eu falo projeto porque a gente vai estar sempre em projeto. Vocês vão trazendo as necessidades de vocês. A Ana, que é a gerente de conta, vai estar em contato com o time de vocês para tirar as dúvidas e etc. E também tem o time de suporte, que é o Lucas, o Ericles, que estão aqui nessa ligação e vão apoiar vocês com as dúvidas mais de dia a dia, de utilização e etc. e tudo mais. Bom, então o que é a Microsoft 365 Business, né? Ele é um conjunto de ferramentas da Microsoft que antes a Microsoft disponibilizava exclusivamente para grandes empresas, né? Então, Petrobras, Bradesco, Itaú já usam essas ferramentas ou parte dessas ferramentas há muitos anos, né? E há 10 anos atrás, mais ou menos, a Microsoft resolveu transformar esses vários servidores que ela tinha em soluções SaaS, né, que a gente chama, que é software como serviço, e levou tudo isso para a própria nuvem dela, né? Depois disso, ela começou a vender esses pacotinhos e hoje o Microsoft 365 são esse conjunto de ferramentas voltado para Modern Workspace, né, um ambiente de trabalho moderno. Tá, essa é a área de trabalho da Microsoft, né? Ela se divide em algumas áreas e tem essa área de trabalho moderna, né, ou trabalho moderno, que o Microsoft 365 se encaixa, tá? Então, o business é porque até 300 funcionários, quando vocês tiverem mais de 300, daí passa para o Microsoft 365 Enterprise, tá? Mas, bom, o que vocês precisam entender que está dentro dele, tá? A gente tem 2 soluções, normalmente online e offline, né? Eu vou trabalhar principalmente aqui a online. A gente também vai discutir, vou mostrar para vocês alguma coisa de offline, mas a ideia é mais ou menos essa. Então a gente tem um pacote Office tradicional que a gente conhece, que faz parte do Microsoft 365, tá? Na Basic só online, na Standard também instalado na máquina. Daí vocês precisam desenhar qual que é o cenário que faz mais sentido, tá? Se você gosta de Google Docs, então provavelmente você vai gostar bastante do Office Online, porque é um Google Docs que funciona um pouquinho melhor, né? Que não dá aqueles paus de formatação de Excel ou de PowerPoint que acaba perdendo formatação, enfim, tá? Então, o pacote Office está incluso. O e-mail a gente vai utilizar o Outlook, o Exchange é o servidor, tá? Então é o cara que roda por trás. Por que o Outlook está com esses 2 asteriscos? Porque ele também só faz parte da Standard, tá? Se você for usar o Outlook online, tudo bem? Mas eu gosto de usar o instalado, que é o que eu gosto, né? Então tem uma licencinha adicional, tá? O Teams, que é a ferramenta de comunicação, que no meu ponto de vista hoje é a principal ferramenta da Microsoft. Vou explicar para vocês por quê, tá? Que aqui ele vai juntar tipo o Google Meet, vai juntar o Slack, várias outras ferramentas que existem no mercado dentro de uma só, ou Google Hangout, né? Fazendo um paralelo com o Google, que eu sei que é comum as empresas hoje em dia estarem utilizando a versão gratuita, né, do Google.
Então, o Google Hangout mais o Google Meet. Então, o Teams meio que faz essa função, né? O SharePoint, que é a nossa ferramenta de armazenamento de arquivos, né? Junto com o Drive, que vai dar 1 TB aí de armazenamento de dados para vocês subirem todos os processos na nuvem, tá? O Forms, que é o tipo Google Forms, só que da Microsoft. O Bookings, que permite agendamento e bloqueio, que o seu cliente bloqueia a sua agenda já. Então você pode colocar assim, consulta sobre contratos empresariais. Então você pode deixar já um site mesmo que ele cria, onde o próprio cliente vai lá e bloqueia, fazendo uma solicitação, pode até colocar um preço, né? Ele tem um espaço para colocar qual é o valor que você está cobrando aquele serviço, e o cliente já pode agendar e bloquear a sua agenda, e ele é integrado com a agenda do Outlook, tá? Publisher, que quase mais ninguém usa, mas era uma ferramenta para edição de diagramação de revista, folder, banners e etc. O Visio, que vai ajudar muito vocês, principalmente na parte de desenho de processos, tá? Então, provavelmente isso vai fazer bastante sentido para vocês desenharem os processos de como que funciona, sei lá, chegou um processo trabalhista, então quais são as etapas que eu tenho que seguir internamente dentro do meu escritório, e vai entrar um estagiário, eu não preciso nem treinar, eu simplesmente falo para ele ler esse processo que está desenhado, a gente usa o Visio para isso, tá? Para a gestão de projetos, que isso faz muito sentido para a advocacia, a gente tem o To-Do, que é a ferramenta de gestão individual das atividades do seu dia a dia. O Planner, que é uma ferramenta com foco em Kanban, né, que é um quadro onde você pode ir puxando post-its, com foco em gestão de projetos do time. E o Project, que já é uma ferramenta de gestão de projetos baseado no PMI, tá? Que é uma metodologia de gestão de projetos utilizado tradicionalmente por grandes empresas. E aí você tem como banco de dados o Access, que eu basicamente nem demonstro mais, isso daqui meio que morreu, então esquecem, mas o Lixes é uma ferramenta que vai fazer bastante sentido para vocês também aí, tá bom? E vamos lá para a prática, tá? Então, se vocês quiserem fazer comigo, fiquem à vontade, tá? Vocês vão digitar portal.office.com.br, e uma vez que vocês entrem no portal.office.com.br, ele vai listar as principais ou as últimas, os últimos documentos que você trabalhou, tá? Se você tiver aplicativos disponíveis, é só você clicar aqui e fazer download dos aplicativos disponíveis, tá? O que não vai vir nele? O Teams, tá? Então, o que eu recomendo? Que você venha aqui, você vai escrever Teams Download e vai baixar o Teams para a área de trabalho, tá? Então, eu recomendo bastante que você baixe aqui para desktop e também para mobile, tá? Por quê? A ideia do Teams também substitui o WhatsApp. Então, você vai perceber que dependendo de... Se você conseguir meio que educar o seu cliente, você vai poder criar um time junto com ele dentro do Teams, né? Porque a maioria das empresas hoje em dia utilizam o Microsoft 365, virou padrão de mercado, né? Então, ao invés de criar um grupo no WhatsApp, você cria um grupo no Teams que, como vocês sabem, o WhatsApp não dá nenhuma garantia de segurança. Já no Teams, você tem total controle, inclusive se o cliente tentar apagar uma mensagem, ele não vai conseguir. Ele vai poder mandar um áudio para vocês via celular, também funciona, né? Você pode até fazer uma call e fazer um espelhamento no Chromecast para você poder assistir, né? Então é bem legal para vocês que têm muito processo online hoje em dia, né? Se for feito via Teams, vai aparecer um botãozinho tipo do Chromecast, você pode jogar na sua Smart TV, eventualmente se for... enfim, você está assistindo um processo de 3, 4 horas, que é chato ficar sentado olhando para o computador, então você pode jogar numa TV compatível com o Chromecast também. Então usem aí o Teams, que eu acho que é uma ferramenta bem bacana para vocês, tá? Bom, uma vez que eu estou aqui à esquerda vai aparecer meus principais aplicativos, tá? O que eu recomendo? Clicar nessas 9 bolinhas aqui, que ele vai listar todos os aplicativos que vocês têm acesso, tá? Que é aplicativo pra caramba. Então vamos lá, eu vou passar aqui por cada um desses aplicativos bem rapidamente, depois a gente vai entrar nos principais. Bom, então Bookings eu já falei, né? Eu vou deixar ele abrindo aqui uma nova guia para depois a gente dar uma olhada, mas ele é uma ferramenta de agendamento. Calendário é o calendário do seu Outlook, tá? É uma das ferramentas mais importantes para vocês que são advogados aí, porque você vai poder verificar e bloquear o seu calendário, tá? Tem uma outra ferramenta chamada Bookings with Me, que alguns de vocês já usaram, inclusive comigo, onde você consegue expor o seu calendário para qualquer pessoa poder acessar e fazer uma reserva de alguma reunião com vocês, tá? Então, até no BNI mesmo, né, eu tinha muita... O pessoal fala, putz, mas que dia você pode, tal, etc. Fica muito tempo tentando discutir. Então, eu já mandava o link, falava, pode pegar aqui, qualquer horário que está disponível, realmente está disponível. Por quê? O Bookings with Me, ele bate com o meu calendário do meu Outlook, tá? Que é o mesmo calendário do meu Teams. É que, no fundo, é o mesmo calendário,
Tá? Então eu só entenda que assim, o calendário é uma ferramenta do Exchange Server. Então, por trás ele está num único servidor, mas eu tenho várias interfaces que, dependendo de onde eu gostar de olhar, eu posso olhar. Tá? Inclusive, quem usa Mac e prefere usar o calendário do próprio iPhone, o próprio calendário do Mac, ele também sincroniza, tá? É só você adicionar a sua conta ao seu iPhone, ao seu Android ou ao seu Mac OS, aí, se você estiver usando MacBook alguma coisa. Então, o calendário sempre é único. Essa também é uma das vantagens da Microsoft, tá? É uma ferramenta muito poderosa quando usada da maneira certa, tá vendo? Eu bloqueio meu almoço também, mas depois eu falo sobre isso, sobre o Microsoft Viva, que também está incluso. Bom, então o calendário é isso, né? O Delve, conformidade, é a parte de LGPD, tá? Então, por exemplo, se um cliente de vocês pedir todos os lugares onde o CPF dele é citado hoje em dia, né, que a LGPD permite isso, você talvez não vai ter essa informação hoje. Com o Microsoft 365 você vai ter. Você vai abrir um chamado na SAGUI pedindo, falando, o cliente XPTO pediu todos os documentos, né, ou pediu a exportação dos dados de LGPD dele. Daí eu entro aqui em conformidade, né, nosso time de suporte, vai colocar o CPF da pessoa e vai mandar exportar. Ele leva aí uma semana mais ou menos processando, gera um zip onde vai ter tudo que o CPF da pessoa é citado, por exemplo. Tá? Então é uma das poucas ferramentas onde você consegue fazer isso, tá? O Dev é uma ferramenta que está sendo descontinuada, então não vou passar nele. Excel, online ou físico, tá? Como vocês gostarem. Vou deixar o Forms abrindo, que faz bastante sentido para vocês, que é similar ao Google Forms. O Insights do Viva, vou deixar abrindo também, que ele vai ajudar bastante nessa parte de calendário e mental health. A Isala está sendo descontinuado também, então não vale a pena, mas era uma espécie de WhatsApp corporativo, enfim, tá? O Lixes eu vou deixar ele carregando também, que faz bastante sentido para vocês. É um banco de dados onde você pode criar seus próprios aplicativos. Sabe aquele Excel que ele é tão grande que ele tem cara de sistema? Ao invés de você fazer isso no Excel, hoje em dia você vai fazer a partir do Microsoft Lixes, tá? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos específicos para advocacia, e vocês vão ver como é interessante. O OneDrive, que é o espaço de armazenamento de arquivos. O OneNote, que é a ferramenta de notas, né? Então, para quem usa o iPhone Notas, né? O aplicativo Notas do iPhone, o OneNote é similar, né? Então, mas ele é uma ferramenta que eu vou deixar até carregando porque eu adoro. Mas eu uso para anotar tudo da minha vida, tá? O Outlook, você já conhece, é a ferramenta de e-mail e a ferramenta de e-mail mais usada no mundo, tá? Vou deixar carregando também aqui. O Pessoas, que são os seus contatos do Outlook, para você gerenciar a sua agenda e sincronizar com seu iPhone, com seu Android, etc, tá? É para isso. O Planner, vou deixar carregando, similar ao Trello, uma ferramenta de gestão de projetos, e vai fazer muito sentido para vocês, provavelmente vocês vão utilizar muito o Planner. Power Apps eu mostro depois, mas é para você criar aplicativos sem código. O Power Automate para você automatizar processos de negócio da empresa. O Power BI para você criar dashboards de Business Intelligence, né? Isso que significa o BI, para você poder analisar gráficos, ver performance. Por exemplo, eu queria analisar a porcentagem de processos que eu ganho ou perco baseado numa lista do Microsoft Lists. O Power BI dá esse tipo de coisa, tá? Então você poderia criar um aplicativo com Power Apps que usa o banco de dados com Microsoft Lists e gerar um dashboard desse tipo usando o Power BI, tá? PowerPoint, vocês conhecem para fazer apresentações. O Project, que eu não vou passar, tá? Mas ele é uma ferramenta de PMI. Então, eu acredito que se vocês acharem interessante, vocês podem pedir, a gente entra nele com mais detalhe, mas eu acho que não é tão relevante porque não seria a ferramenta que eu recomendaria para vocês em um primeiro momento, tá? Segurança, que é parte também que a próprio Microsoft 365 vai fazer para vocês. O SharePoint, vou deixar carregando aqui, que é a ferramenta de criação de intranet e sites, e que também armazena os seus arquivos para você. O Stream, que é o YouTube corporativo. Então, se você tiver que criar, vamos criar uma série de vídeos onde eu vou fazer um processo de admissão de novas pessoas no meu time, onde eu vou ter um conjunto de vídeos gravados para elas assistirem sobre a integração. Ou, eu vou fazer um passo a passo no TJ, como que eu faço para fazer o upload de um novo processo. Também um treinamento para um time novo, uma pessoa nova que está entrando no time, por exemplo, tá? Tudo isso você faz no streaming, então é uma coisa importante, você não quer subir no YouTube, porque, enfim, é um dado sigiloso, então por isso o Stream, que é o seu YouTube corporativo. O Sway, para quem gosta do Prezi, né, então ele é uma ferramenta tipo PowerPoint, só que você consegue fazer apresentações diferentonas, bonitinhas, com zoom, animações e coisas desse tipo, tá? É similar ao PowerPoint, só que com foco em animações.
O Teams, né, que eu já expliquei, que vai ser uma ferramenta muito poderosa. O To-Do, que é para suas tarefas pessoais. O Visio para desenhar processos. O Whiteboard, que vou deixar carregando também, porque eventualmente pode ser interessante para vocês desenharem. É para desenhar coisas. O Word, que vocês conhecem. E o Yammer, que ele é legal, não vou passar muito profundamente, vou deixar ele carregando aqui, mas ele é uma ferramenta de rede social, tá? Então ele é um Facebook corporativo. Se você quiser criar um Facebook seu e compartilhar com alguns clientes, você pode utilizar o Yammer, tá? Ele está incluso também na assinatura de vocês. Então vamos lá, eu vou começar pelo Outlook, né, que vocês já conhecem. Então eu vou clicar nele aqui, e daí eu vou ter o Outlook, que é muito similar ao meu, ao Hotmail, ao Outlook mesmo que vocês usam normalmente no dia a dia, tá bom? Então vocês podem tanto utilizar o Outlook por aqui, quanto utilizar o Outlook instalado na máquina. Ah, mas eu estou utilizando, não tenho o Outlook instalado na máquina. O que eu posso usar? Você vem aqui, digita Mail e pode usar tranquilamente o aplicativo Mail do Windows. Ah, eu estou usando o iPhone, Alan. Posso usar o aplicativo Mail do próprio iPhone? Posso. Ah, eu tenho iPhone. Eu posso baixar o aplicativo Outlook ou Android, enfim, também pode, tá? O aplicativo de e-mail que você quiser usar, você pode utilizar. Meu preferido é o Outlook Desktop, mas eu uso o Outlook também instalado no meu Android, no meu iOS, que eu também tenho, e também na minha máquina Mac, tá? Então eu tenho, além do meu Windows, né? Então é o que eu prefiro, mas vocês podem achar o que fizer mais sentido para vocês, tá? Não vou ficar muito tempo aqui no Outlook, mas só para vocês entenderem, né? Aqui eu tenho o e-mail, tá? Que é basicamente escrever um novo e-mail, você pode fazer, tá? Ele já vai adicionar para vocês a assinatura aqui, tá vendo? Aqui também é uma coisa que eu entendo que é importante. Vocês podem colocar o grau de importância, se é importante ou não, né? Pode também pedir confirmação de leitura, né? Que, se eu não me engano, fica e fica em mostrar a opção de mensagem. Tá vendo? A solicitação de leitura, confirmação de entrega, enfim, o que vocês imaginarem. Tem, porque realmente é a ferramenta mais usada no mundo inteiro em relação a e-mail corporativo. Dá para você criar regras também, né? Não sei se vocês já utilizam, né? Mas você pode vir aqui e criar regras automaticamente. Ó. Então eu posso colocar assim, tudo que vier mensagem de Libra Software eu quero colocar na pasta caixa de entrada. Ou se não, clique em mais opções. E ele vai me dar toda uma lógica do que eu consigo fazer. Por que isso ajuda muito vocês? Principalmente naqueles e-mails de andamento de processo, né? Tem alguns que você nem lê mais, mas ele tem que mandar para vocês, né? Então você pode já colocar, e eu não quero excluir, né? Então eu coloco uma regra para ele mover automaticamente para a pastinha processos em andamento, por exemplo, né? Então eu posso vir aqui, vou dar um descartar. Posso vir em cima aqui nas minhas pastas, clico com o botão direito, crio uma nova subpasta e coloco processos em andamento. E crio uma regra que sempre que cair de um sistema do TJ, cair para essa pasta. Como que eu gosto de me organizar? Tudo que está na minha caixa de entrada quer dizer que eu não resolvi ainda. Uma vez que eu resolvi, eu movo aqui para minha pasta de acordo com as áreas da minha empresa. Tá vendo? Aqui eu tenho uma de CEO, onde eu tenho jurídico, compras, financeiro, parceiros, enfim, né? Eu tenho todas as minhas estruturas. Eu abro clientes, eu vou ter cada um dos meus clientes aqui. Eu tenho pastinhas para eles que, enfim, eventualmente fazia sentido a gente discutir, tá? É um jeito que eu gosto de fazer. Você tem vários, tá? Uma coisa legal que você pode fazer também. Vou mostrar as integrações, tá? Se eu venho aqui, posso me controlar por bandeirinhas, né? Então, se eu venho e coloco a bandeirinha, não sei se vocês conhecem isso, né? Eu vou colocar uma bandeirinha aqui. Significa o quê? Que eu notifiquei como importante. Eu ainda não li esse e-mail, eu sei que eu tenho que responder, eu queria deixar ele como não lido, enfim, mas é um negócio que eu sei que eu tenho que voltar mais tarde, tá? E depois eu posso também filtrar somente as sinalizadas, né, para saber que eu tenho que responder esse e-mail. Só que o que é legal? O To-Do, que é a minha ferramenta de gestão individual, né, das coisas do meu dia, né, do meu dia a dia, eu clico aqui em e-mail sinalizado, tá vendo? Ele já aparece para mim que eu tenho que tratar esse e-mail. Se eu clico aqui no meu To-Do, ele já mostra que é uma tarefa que eu coloquei para realizar ou para finalizar, que é necessariamente ler esse e-mail, tá? Além disso, no meu To-Do, eu posso colocar atividades que são minhas mesmo, né? Então, por exemplo, eu vou colocar levar crianças para a escola. Posso fazer? Sem problema nenhum,
tá? Porque é uma tarefa minha, não é tarefa do meu time, tá? Uma vez que eu terminei, eu venho aqui, flego e beleza, quer dizer que eu já terminei essa atividade no meu dia, tá? Então, como que eu gosto de me organizar hoje? Eu uso o To-Do para colocar todas as minhas demandas, tudo que eu acho que é relevante para mim individualmente, e eventualmente eu vou, né? Eu também uso para e-mail, eu flego os meus e-mails conforme o grau de importância deles. Uma vez que eu já terminei de ler aquele e-mail, eu não tenho mais que me preocupar com ele, enfim, ó, por exemplo, eu deixei ele como lido, né? Então eu já li. Se eu li ele, mas não é o momento de eu responder, eu posso vir aqui, né? Vou selecionar o meu e-mail, vou clicar aqui, ó, em finalizar, e eu posso colocar que eu vou responder hoje, então ele vai notificar no meu Outlook, amanhã, essa semana ou na próxima semana ou sem data, né? Então ele vai ficar enchendo o saco, falando, ó, você tem que responder esse e-mail aqui dessa pessoa, tá bom? Então é uma coisa que é bem interessante para vocês, tá? Outra coisa que eventualmente vai ajudar bastante são as caixas compartilhadas, tá vendo? Então eu tenho a caixa compartilhada aqui do suporte, por exemplo. Então, nessa caixa compartilhada, eu consigo ver os outros e-mails de outras caixas, né? Então, você vai ter, cada usuário vai ter a sua caixa, vai ter mauriciosoares.com.br, né? Cada um de vocês vai ter uma caixa, porém, vocês têm caixas que são compartilhadas, como comercial, jurídico, recebe nota fiscal, enfim, recebe andamento de processos, vocês podem criar caixas como, por exemplo, RH, né, para receber currículos de pessoas que têm interessadas, né? Então você pode criar também infinitas caixas postais sem custo adicional, tá? O licenciamento da Microsoft é por número de funcionários, tá bom? Então você poderia ter comercial, contato, recebe nota fiscal, recebe andamento de processos, enfim, você pode criar várias caixas também para depois criar um fluxo de automação baseado quando cair um e-mail nela. Bom, vou passar aqui bem por cima, tem mais coisas no Outlook, tá? Ele é uma ferramenta genial, mas senão a gente não acaba não evoluindo. A segunda principal ferramenta é o Teams, tá? Então o que o Teams faz? Ela é a ferramenta, como o Djalma já fala, de time mesmo, né? Uma ferramenta de colaboração. Então ele junta todas as outras ferramentas dentro dela, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso usar o desktop, tá? Então não tem problema no licenciamento. Bom, então, por exemplo, eu vou mostrar aqui um time. Deixa eu abrir aqui um time. Sei lá, time. Por exemplo, eu abri aqui o time tecnologia, né? Então, aqui eu tenho até alguns times que eu tenho com projetos que estão em andamento com os meus clientes, né? Então, esses projetos que estão em andamento, o que eu faço? Eu substituo a troca de e-mail, né? Então, para eu diminuir o número de e-mails que eu vou trocar com os meus clientes, eu venho aqui e coloco esse cliente junto no mesmo time, tá? Então, a gente vai discutindo em que momento que está o projeto, como que estão as fases, ou qualquer outra coisa do tipo. O que eu posso fazer também? Além de ter essa questão da conversa, né, de eu poder criar, né, essa conversa com o meu time, né, que pode envolver pessoas que são da minha empresa ou pessoas que são de fora da minha empresa, eu também posso compartilhar arquivos, né, então eu posso ele já cria automaticamente um espaço de armazenamento de arquivos onde eu posso subir e o meu cliente também pode. Então, uma vez que você criou um time no Teams, o que você pode fazer, né? De uma empresa X. Então, vamos dizer que você tem acabou de fechar com uma empresa X, né? Você vai criar um time, vai adicionar as pessoas do seu lado e do lado do seu cliente que faz sentido. Aqui, vocês vão mandar as mensagens para as pessoas, né? Explicando, gente, teve uma evolução X, tal, etc. Como se fosse um e-mail mesmo, tá? Você pode clicar nesse botão aqui, ele até aparece a parte de assunto, né? Onde você pode escrever um assunto específico, tá? Para o seu cliente e digitar o restante do seu e-mail aqui, tá bom? Vou até criar aqui um time rapidinho para gente, para vocês verem como é simples, né? Então, vou clicar aqui em criar uma equipe ou ingressar nela, clicar em criar equipe. Eu posso utilizar um já existente, mas nesse caso vou usar do zero. Eu poderia colocar que é um grupo para toda a organização. Por que o pessoal usa isso? É muito, grupo do bolo, do grupo de receitas da empresa. Você pode ter? Pode. Tá? É onde as pessoas vão lá postarem sobre receita. Então você deixa aberto para todo mundo entrar, né? Ou público, toda a organização, automaticamente todo mundo faz parte, tá? Se for alguma coisa normalmente aqui na Saguitec a gente tem Saguitec Todos, que é para fazer anúncio para todo mundo do time. Público é a questão das receitas que eu falei, e privado, que é um projeto, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar Saguitec, mais... Ok, e dou um criar.
ok? Ele vai perguntar, né, quem são os membros, vou colocar a Ana. E daí, eu posso ir colocando outras pessoas também, né, posso colocar o e-mail de vocês aqui, ou um Outlook, né, por exemplo, vou colocar meu Outlook só para vocês verem, tá? Tá vendo? Eu adiciono aqui e dou um adicionar, ele vai. Tá? Ele também adiciona como participante aqui do meu time, tá? Uma vez que a gente está aqui, eu posso escrever uma nova conversa. Então, eu vou escrever como se fosse um e-mail, né? E vou colocar assim, documentos necessários para a abertura do processo. Olá. Os documentos necessários são. Aí, vou vir aqui e vou colocar e dou um enviar. Pronto, então ele manda isso já pro nosso time, tá? E daí o que as pessoas vão fazendo? Elas vão respondendo em cima desse mesmo, vamos dizer, dessa troca de e-mail, essa troca de mensagem que eu fiz. Pode dar um coraçãozinho aqui, pode vir, você pode colocar um GIF também no meio da conversa, você pode adicionar figurinha falando assim: esse vai ser difícil, sei lá. Então ele deixa até você editar meme também para poder subir no meio da conversa, tá? Você pode subir um anexo também para as pessoas poderem ver. Os emojis você pode também mandar por aqui. Você pode mandar já uma reunião de calendário e ele já vai pegar as pessoas que fazem parte desse grupo aqui para, tá vendo? Ele vai adicionar já no canal Maurício Soares, né? Então ele já vai fazer uma nova reunião para o time, para as pessoas entrarem, né? E vai ficar agendado aqui. E é legal que a gravação da reunião, automaticamente ao terminar, ela também já vai gravar e vai postar aqui para as pessoas poderem assistir posteriormente, tá? Então você pode mandar um reunir agora, né? O que é um reunir agora? Eu vou responder falando, gente, POzão, vamos fazer a reunião desse cliente aqui, porque a gente não pode deixar isso passar do jeito que tá? Então, seria para fazer uma reunião no Teams imediatamente, adicionar o stream, mandar um praise, que a gente chama, né? Que é para poder incentivar as pessoas do seu time, né? Isso tem muito a ver com o Mental Health e o Microsoft Viva, que eu vou explicar depois. Mas vou colocar, por exemplo, aqui para... Deixa eu ver se ele vai reconhecer. Deixa eu fechar e abrir de novo, que ele já não tem um pauzinho aqui. Não, trouxe. Então, tipo... Enfim. E daí ele adiciona isso no grupo também, tá? Aí tem outras coisas como adicionar clima, umas bobeiras assim, tipo, aqui qual a temperatura de hoje? Então ele vai e coloca lá pro pessoal, caso alguém queira. Também você pode colocar outras opções, por exemplo, eu tenho forms aqui. Então, imagina que eu vou mandar aqui um forms rapidinho e vou perguntar qual melhor horário para o happy hour. Daí, sei lá. Tá bom? Então você consegue rapidinho montar esse tipo de colaboração rápida com o seu time e diminuir também o uso de WhatsApp e outras ferramentas que não são corporativas, tá? Bom, então essa também tem as vantagens, né, dessa parte de conversa. Por aqui você pode também agendar reunião com as pessoas e os arquivos que a gente for trocando, eles vão aparecer aqui. Mas eu já posso, por exemplo, clicar aqui, vou clicar uma nova pasta e vou colocar documentos do processo, por exemplo. Dou um criar, pronto. Daí eu venho aqui e vou escrever um documento Word, por exemplo. Então, processo, tipo, abertura do processo. E ok, você vê que ele já está aqui sincronizado e mandando para a nuvem. E qualquer pessoa que for abrir esse documento, a gente vai colaborar em conjunto,
tá bom? Então é bem interessante também, né? Você vai poder utilizar. E se você não tiver o Word, né, a licença Standard, você também consegue abrir ele diretamente dentro do Teams, tá? Eu clico aqui. E daí o Teams, ele não, foi o que eu falei, né? Ele está na licença inicial, então ele permite que você emule também um documento Word. E se outra pessoa entrar junto comigo, a gente vai editar, vai aparecer o nome dela aqui do lado, e a gente vai estar editando o documento em conjunto, tá? Que provavelmente para vocês também é algo que vai fazer bastante. Vai fazer bastante sentido, tá? Uma coisa que ajuda muito bastante vocês também, eu conversei recentemente com alguns advogados, é a parte de assinatura digital do arquivo Word, né? Não sei se vocês sabem que tem essa funcionalidade, mas se você vem aqui no arquivo Word, né, e coloca essa opção de proteger documento, eu posso marcar ele como final, etc. Tem algumas opções, né, criptografar, restringir acesso, quem é as pessoas de qual grupo que vão poder ver, mas eu posso adicionar uma assinatura digital, né? Então, como todo advogado tem que ter, né, um certificado digital, você pode vir aqui, adicionar uma assinatura, ele vai me perguntar, né, quem criou e aprovou esse documento, enfim, eu vou clicar, criou e aprovou. Para que o documento serve, eu poderia colocar também, ó, e aqui, tá vendo, ele já está com o CNPJ da minha empresa. Se eu coloco em alterar, eu posso selecionar dos certificados instalados na minha máquina, né, por quem que eu quero assinar, por exemplo, a Arceli, que é uma outra empresa nossa aqui, posso colocar que a Arceli, dou um OK, e eu assino esse documento. O que ele faz? Ele bloqueia a predição e fala que esse documento está assinado digitalmente, tá? Tem validade jurídica e tudo mais, tá bom? Então, uma opção para vocês utilizarem sem precisar pagar empresas de assinatura de certificado de assinatura de documentos digitais, tá? Bom, então isso daqui automaticamente já foi para a nuvem, né? Mas Alan, tá na minha máquina? Não, ela tá na nuvem. Se você quiser fazer, é só você clicar aqui nesse botão e clicar na opção sincronizar, tá? Eu vou dar um OK. Ele vai perguntar se eu quero sincronizar com o meu OneDrive. E daí ele já vai começar a sincronizar aqui para mim, tá? Ó, tá vendo que aqui ele já apareceu, ó, no meu ambiente, né? SaguiTech, ele já colocou aqui o time SaguiTech mais Maurício Soares documentos de processo, tá vendo? E ele já tá com aquele documento Word aqui na minha máquina. Então, nesse sentido, onde que ele tá? Ele tá na minha máquina com uma replicação em nuvem, tá bom? Então, você também já tem essa sincronização dos seus arquivos de dados e tudo mais, tá? Alan, como que você recomenda organizar os nossos arquivos? Você tem duas formas. Ou você faz desse jeito que eu acabei passando para vocês aqui, que é via time, tá? Você pode criar um time e subir os arquivos. Por exemplo, o SaguiTech Todos é o meu time da empresa, né? Da Sagui, né? Então, o que eu faço aqui? Eu posso vir em arquivos e poderia subir os arquivos aqui e meu time clica em sincronizar cada um na sua máquina para ele sincronizar os arquivos que estão salvos na nuvem, tá? Não quer dizer que ele vai armazenar tudo na minha máquina, quer dizer que ele cria um link e assim que eu clico 2 vezes ele faz download. Ah, mas se eu estou sem internet e eu não fiz download, eu consigo acessar o arquivo? Não. Tá? Então, você primeiro tem que fazer download dos arquivos que são relevantes para você, tá? Para você poder utilizar offline. Nossa, mas tem um tipo que é uma pasta que é sempre importante, sem problema. Você pode vir aqui, pegar, por exemplo, a minha pasta de processos aqui, dou um botão direito e dou essa opção aqui, ó, sempre manter nesse dispositivo. Ao fazer isso, ele sempre vai manter os arquivos offline, tá? Claro, sincronizado com a nuvem, mas sempre na minha máquina. Então, se alguém alterar esse documento na casa dele, na minha máquina também atualiza, tá bom? Bom, então o primeiro jeito é utilizando pelo Teams, o segundo jeito é utilizando via SharePoint, tá? Clica aqui nos botõezinhos e vai clicar nessa opção SharePoint. O que o SharePoint faz? Ele cria sites para você, tá? Ele cria uma espécie de intranet, que a gente chama, né? O nome certo dessa ferramenta é a ferramenta de gestão de conhecimento, tá? Eu vou clicar aqui, por exemplo, em SaguiTech. Daí na SaguiTech eu tenho uma pastinha que eu chamei de uma biblioteca, né, que eu chamei de administrativo, que tem a minha pasta de rede da empresa. Então todo funcionário que vai entrar, eu passo essa pasta para eles e falo, ó, você pode clicar nesse botãozinho aqui, sincronizar, que ele vai sincronizar com a sua máquina os arquivos que a gente tem da empresa, tá bom? Mas lembra que assim, dá para dar permissão por pasta? Dá, só que daí fica um pouquinho mais difícil. Então se você quer fazer desse jeito, é melhor você fazer a gestão por time do Teams, tá? Se você quer deixar documentos que são mais globais, né, que várias pessoas podem
podem acessar, enfim, você pode também fazer via SharePoint, tá bom? Que aqui a gente tem como se fosse a intranet, aquele conceito antigo de pasta de rede, tá bom? Bom, então esses são os dois jeitos de você armazenar, tá? E tem uma diferença também ainda para finalizar o assunto de compartilhamento de arquivos, que é o OneDrive, né? Então qual que é a diferença? O OneDrive, cada funcionário, além de 1 tera da empresa, tem 1 tera para cada funcionário. Por quê? Você vai ter tem documentos que são seus, mas você ainda não está pronto para colaborar com o seu time, né? Para liberar para o seu time, ou realmente não faz sentido, tá? Então, por exemplo, eu tenho documentos aqui que é para a parte de gestão de pessoas, né? Daí, para que eu uso esse documento? Porque eu crio um plano de desenvolvimento individual, onde eu crio plano de estudo, matriz de habilidades, enfim, o que eu te recomendo que a pessoa vai fazendo, e eu vou fazendo 1 a 1 com essa pessoa, com uma pessoa do meu time, para ir desenvolvendo as habilidades dela, tá? Para ela conseguir ir avançando na mentoria dela. Faz sentido compartilhar com mais alguém? Não. Então eu compartilho comigo e com a pessoa que está sendo mentorada. Nesse sentido, você vai utilizar o OneDrive, que é esse aplicativozinho aqui. Posso sincronizar com a minha máquina? Também pode, tá? Então entenda assim, o SharePoint vai armazenar todos os documentos da empresa. O OneDrive, aquele documento que ainda assim é da empresa, é relacionado a trabalho, mas é seu. E o meu OneDrive pessoal, eu posso usar no meu Windows? Pode, ó. Eu uso aqui meu OneDrive do @Outlook, que é onde tem foto de cachorro, foto de passarinho. Se eu sair da empresa, meus arquivos pessoais continuam, tá? Mas eu tenho o meu OneDrive, que é da Seguitech, tá? Separado, que são os arquivos que são meus ainda, né? Mas são só relevantes pro meu trabalho. Sincronizar é criar um link. Tá vendo? Então aqui eu criei esse arquivo que a gente fala de rede, é isso, tá vendo? Eu tenho esse link e ele aparece com essa nuvenzinha. Uma vez que ele aparece com essa nuvenzinha, quer dizer que eu tenho um link dessa pasta com a minha pasta na nuvem. Qualquer coisa que eu mexer aqui, ele já sobe para a nuvem. Sincronizar é para ele criar um link, só faz uma vez, tá? É uma vez só. Nunca mais você vai fazer, não é nem por arquivo, é uma vez que você configurou o seu notebook, tá? Então, uma vez que você configurou a máquina, você vai vir onde vai ser o seu ponto de partida, que eu imagino que vai ser o seu site inicial, que vai ser, eu acho que é mauricioares.sharepoint.com, que vai cair num site assim. Então, tem a parte documentos. Você vai clicar nesse botão sincronizar uma vez só. Tá? Uma vez que você clicou, o que ele vai fazer? Ele conecta na sua máquina, ele vai instalar o OneDrive e vai perguntar em qual pasta que você quer que ele fique olhando para mandar para a nuvem. Então, qualquer coisa que eu fizer aqui, ele vai para a nuvem. Por exemplo, ó, se eu vier aqui e colocar um novo arquivo, ó, eu vou criar um novo documento Word, chamar de teste. Ó, daí aqui ele vai aparecer como sincronizando, né, aqui em cima, tá? Uma vez que ele terminar de sincronizar, ó, marcou como flagado, marcou com flagzinho ok. Quer dizer o quê? Que ele também está offline, mas está em nuvem. Então, se eu vier aqui, ó, já vai aparecer aqui o arquivo que eu acabei de criar. O sincronizar é só criar um link, mas assim, uma vez que o link está criado, nunca mais você tem que fazer nada, tá? Por exemplo, se eu vier aqui e deletar, ó, você vai ver que lá, também na nuvem, vou só atualizar minha tela aqui. Ele vai tirar aqui que ele deve estar mandando a exclusão para a nuvem. Não, ele vai mandar aqui para a nuvem, né, que esse documento já não faz mais sentido, que ele foi excluído na minha máquina local, tá vendo? Ele não tem mais. Tá, então vamos lá. O Exchange é o servidor onde os e-mails são armazenados. O Exchange é isso. O SharePoint é o servidor onde os arquivos são armazenados. Então, é o servidor de armazenamento de arquivos. E o OneDrive é a ferramenta que conecta no servidor de armazenamento de arquivos para trazer os arquivos para sua máquina. Então, como que funciona, né? O Planner. Tá aqui. Bom, o Planner é uma ferramenta de gestão de projetos baseada em Kanban, tá? Então, que é um quadro. Então, você poderia criar, por exemplo, criar um novo plano aqui e eu vou escrever processos em andamento. Daí eu posso colocar público ou particular, né? Nesse caso, vou deixar particular aqui e você pode colaborar com as pessoas do seu time, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que é, por exemplo, eu não lembro como que são os nomes, tá? Mas vou colocar primeira instância, decorrer
segunda instância. Tá, então o que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma demanda que tem para o meu time, uma demanda de organização do meu time, que seriam, por exemplo, processos em andamento. Então vamos dizer que eu vou fazer aqui uma abertura inicial, onde eu vou colocar de um processo, sei lá, vou colocar processo empresarial. Vou colocar processo empresarial, MS, por exemplo, sei lá. Então vamos dizer que eu tenho que fazer a abertura desse cara aqui, vou dizer que sou eu, que é a pessoa que vai fazer, e por enquanto, né, eu quero ser notificado que eu tenho que terminar isso até o dia 17. Adicionei aqui a atividade, e agora eu já tenho que adicionar, né, esse conteúdo para a minha tarefa, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e colocar listas de verificação, que eu posso colocar pesquisar documentos, levantar, sei lá, entrevistas e etc. E eu também posso ir adicionando anexos aqui, caso seja relevante para o que eu estou trabalhando, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui para mostrar no cartão, e vou colocar, né, que ele está em andamento, que ele começou, vamos colocar, começou no dia 13, e pelo menos essa fase, a minha expectativa é terminar no dia 13, e aqui eu posso colocar meus comentários. Então, visitei o cliente e levantei os dados iniciais. Daí o cliente pegou e te ligou para te passar alguma atualização. Então, via telefone, ele me disse, tá? E você vai adicionando aqui em enviar, que ele vai colocando um histórico no que você está discutindo, tá? Então ele vai aparecer aqui para mim. O que eu posso fazer também? Eu posso colocar um rótulo, e vamos dizer que o meu rótulo arando vermelho vai ser, sei lá, empresarial, enquanto o laranja vai ser trabalhista. Então o que eu posso fazer aqui, né? Eu posso vir rapidamente e ir categorizando para onde que esse meu processo faz sentido, tá? Então, vou colocar, por exemplo, processo trabalhista. Eu nem vou colocar trabalhista, só vou colocar, por exemplo, sei lá, Medley. É uma farmacêutica também. E daí também eu tenho que fazer no dia 24, que sou eu que tenho que fazer. E daí esse caso aqui, ó, eu vou falar que ele é só um processo trabalhista, por exemplo, tá? Daí eu vou colocar que ele está nesse momento aqui, tá bom? Então, o que é interessante? Eu posso ter essa movimentação das minhas tarefas para poder ir acompanhando em que fase que determinada processo está acontecendo, né? Que um projeto está acontecendo, uma atividade está acontecendo e etc, né? Posso ver em visão de grade para poder ver rapidinho quais são as tarefas também e poder, por exemplo, subir uma lista de processos que eu tenho no Excel, no Ctrl+C, Ctrl+V aqui ele já vai preencher para mim. Posso ter a visão de quadro para poder ir puxando e também adicionando tarefas aqui que façam sentido, né, para aquele momento. Tenho análise de gráfico, que vai me mostrar a quantidade de processos que estão, em que momento que eles estão, se está em abertura, se está em primeira instância, se eu tenho que recorrer, se está em segunda instância, tá? Posso olhar uma visão de agenda, onde eu vou ver onde que eu tenho as atividades, né, e que preocupação que eu tenho que ter em relação às entregas que eu preciso fazer. Tá? Então, tem tanto uma visão de processos, né, de datas que eu tenho que me preocupar, né, de entregas ou coisas do tipo, em relação enfim, ao que está acontecendo aqui nas minhas atividades, tá? Uma vez que eu finalizei, vamos dizer que eu tinha que recorrer desse processo aqui, né? Então, aqui quer dizer o quê? Eu terminei a primeira instância, mas deu algum BO e eu tenho que recorrer. Ou, vamos dizer que então tá aguardando que eu faça, né, que eu escreva o documento, meu parecer, para poder recorrer. Já esse daqui eu já escrevi essa parte inicial e agora movi para a primeira instância, então estou aguardando. Vamos dizer que eu já levantei as entrevistas, então dou um flagar aqui, pesquisei documentos aqui e falei que eu terminei essa tarefa. Então eu venci em primeira instância, eu venho aqui e flago que eu terminei, está concluído, ela já vai sumir da minha visão. Se eu quiser, eu posso vir aqui, falar assim, sei lá, nós vencemos, e colocar qual é o link que, sei lá, para onde que, o link do TJ, o link do processo, ou qualquer coisa que seja fácil
também para vocês conseguirem entender rapidamente o que vocês querem aí, tá? E também é bem legal isso daqui, né? Se você coloca um link aqui, então vou sair, por exemplo, ó, tá vendo que ele já traz aqui? Então, para você colocar aquele link do TJ, que aparece com o ID do processo, você só clica nele, né? E ele vai te mostrar onde que tá, né, esse link. O To-Do tem exatamente essa integração, ó. Se eu clico nele aqui, daqui que ele vai aparecer para mim, ó, aqui à direita vai aparecer coisas que estão no Planner também, tá vendo essas tarefas, ó? Essas tarefas são do Planner. Então, o planejado é o Planner que trouxe, né, para eu poder olhar. E o atribuídos a mim, ó, tá vendo? Eu acabei de adicionar a medley, certo? Tá vendo? Ela apareceu aqui. Então, o que eu posso fazer, né? Ela pode, tanto vai marcar o dia, ele vai me notificar que eu tenho tarefa atrasada, ele vai mandar um e-mail, ó, vai mandar esse e-mail no dia quando você atrasou. Tá vendo? Tá falando as que estão para vencer e as que realmente já venceram, porque elas estão atrasadas, tá bom? Então, isso ele já faz. E daí, no próprio To-Do, você pode vir aqui e colocar, bom, quando eu estou planejando o meu dia, o que eu faço? Eu venho aqui vou adicionar no meu dia, por exemplo, ó, então ele vai trazer para cá, tá vendo? A minha atividade que eu coloquei lá no meu planner, tá vendo? Processos em andamento. Eu posso adiar ela, posso abrir no Teams, enfim, eu tenho outras opções que eu posso fazer. Mas não, todo dia no começo do meu dia, o que eu faço? A primeira coisa é abrir meu To-Do e dar uma olhada nas coisas que eu sei que eu preciso fazer, que tá tanto no planner quanto em outros lugares, nos meus e-mails que eu não respondi, coisas desse tipo. E quando tá vermelhinho, quer dizer que eu não terminei uma tarefa que era relevante. Tá? Então, por exemplo, esse daqui eu queria colocar para hoje. Eu só venho aqui e dou mais. Então, ele já adiciona isso ao meu dia, tá? Então, ele pega tanto os e-mails sinalizados quanto o seu planner e também vai trazer para você poder trazer para cá, tá? Quanto essas outras atividades aqui que eu deixei porque em algum momento eu quero desenvolver essa atividade, entendeu? Tem alguma coisa que eu quero voltar aqui e falar, putz, não, isso daqui seria bacana eu poder fazer. Por exemplo, eu criei aqui uma de temas do Microsoft 365 para a gente poder fazer lives, né? Então, eu tenho aqui um plannerzinho separado para fazer isso, tá? Mas sim, exatamente para isso, ele vai notificar tanto no To-Do, que é a minha recomendação, que vai falar que tem tarefa, quanto ele vai mandar um e-mail caso tanto que tá para vencer, quanto se vencer vai aparecer vermelhinho lá. Uma outra coisa que é super legal, por exemplo, eu tenho o meu time aqui que vamos dizer que eu fiz com vocês, né? Eu posso vir aqui e daí eu vou colocar o tarefas do Planner. E daí que ele vai me perguntar, tá, mas que tarefas você quer trazer? Né? Eu posso criar um novo plano. Como eu posso selecionar um plano existente? Deixa eu só pegar aqui. Ele tá dando pau no plano existente. Não, tem que ser aqui. Daí eu vou criar um novo plano aqui, vou dar um salvar nesse pessoal aqui. Daqui que ele vai fazer? Ele automaticamente já associa esse planner e eu posso utilizar por dentro do Teams também, tá vendo? Então você pode fazer também ter esse planner por aqui, né, que você pode utilizar via Teams também, caso vocês queiram. Então o planner é uma ferramenta associada ao time, né? Então automaticamente todo mundo que faz parte do time também já faz parte daquele planner. Vai falar, gente, tem uma tarefa nova lá, ou enfim, alguma coisa relacionada a isso, tá? Tem várias automações também que dá para fazer mais para frente, onde, caiu uma nova tarefa. Quando cai uma nova tarefa, eu queria que ele mandasse uma notificação no chat, no Teams, falando para todo mundo, gente, ó, tem um novo processo que tá começando, por exemplo. Ou uma outra coisa que você poderia fazer como automação, eu venho aqui no meu Forms, eu nem sei onde eu coloquei aqui, mas tem em algum lugar. Deixa eu só pegar, cadê? Vou clicar aqui. E vou clicar em Microsoft 365. Vou abrir o Microsoft Forms. E daí no Microsoft Forms eu posso criar um formulário que ele começa um formulário, por exemplo, uma solicitação de compra, né? Então você pode criar um formulário de solicitação de compra que ele vai criar uma task no seu Kanban automaticamente para você, tá? Então você pode criar vários formulários que é como se fosse um sisteminha mesmo para a pessoa poder preencher o que ela quer sobre determinado assunto, e depois disso ele cria já um Excel para você. Claro, tem as respostas, mas se você quiser jogar no Excel aqui, ele vai te mostrar
já como se fosse um banco de dados, né, onde você vai ter o armazenamento daquilo que foi feito, das solicitações que foram feitas e tudo mais. Você vai vir, por exemplo, na verdade é só jogar em qualquer lugar, tá? Se eu clico aqui e coloco um Excel dentro do SharePoint, vou chamar de teste, só de fazer isso ele já permite que duas pessoas abram ele ao mesmo tempo. Se uma pessoa abre na máquina, ele também vai aparecer. Vou colocar, por exemplo, teste, endereço, casa, sei lá, vou criar processo, descrição. Ó, daí apareceu ali, ó, tá vendo que apareceu o Lucas? O Lucas, ele automaticamente entrou. Lucas, pode escrever alguma coisa também? Enquanto eu vou escrevendo aqui. Tá vendo? Então ele tá escrevendo de um lado, eu tô escrevendo do outro, entendeu? Uma outra coisa, por exemplo, que é super legal, né? Eu vou clicar aqui, vou criar uma tabela rapidinho. E ó, a Ana também entrou. Então você pode editar esse documento em conjunto tranquilamente. É só você começar a editar dentro do ambiente de uma pasta que tem sincronização com o SharePoint, tá? Bom, então tem assim, né, várias coisas legais que você pode fazer, e além disso, por exemplo, eu queria falar do Lixes, mas o Lixes você pode criar sistemas mesmo, né? Então, esse Excel que tem vários links com outro Excel, etc., o que a gente recomenda? Que seja uma lista, né? Então, eu vou clicar aqui em nova lista, e vou até falar que eu vou criar uma lista desse Excel que a gente acabou de criar, que é como se fosse um controle de processos, né, que a gente fez. Então, eu vou clicar aqui em administrativo, vou clicar nesse teste aqui, vou pedir para ele subir, e ele automaticamente vai criar as tabelas já com os dados que eu fiz, tá vendo? Então vou dar um próximo aqui e vou dar um criar. O que ele vai fazer? Ele vai criar um aplicativo, tá? Um aplicativo web, onde eu posso adicionar novos conteúdos e etc, sem que eu precise fazer isso diretamente no Excel, tá? Principalmente aquele negócio, que o Excel tem vários links com várias tabelas, então aqui eu também posso criar esses links também com várias tabelas, né? Então, ó, quando eu clico em novo, vou escrever qual é o título aqui, a descrição, 2, e qual que é o número que eu estou utilizando, vou dar um salvar, tá vendo? Então eu tenho essas informações aqui para, por exemplo, sei lá, armazenar o meu processo, alguma coisa do tipo, tá? Isso que eu fiz no Excel e já subi para o Lixes. Depois disso, se eu quiser, eu posso clicar aqui nesse botão e vou criar um aplicativo já. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar para mim um aplicativo no Power App baseado no Excel que você já tem. Entendeu? Então imagina que você tem um Excel, mas putz, eu tô com esse Excel, como que eu faço lá? Tô andando no carro, dirigindo, parei no trânsito, eu queria abrir rapidinho para ver o status do andamento do processo XPTO que antes eu fazia no Excel. Você não consegue, né? Você tem que abrir o Excel, é chato e tal. Não é que não dá, dá. Hoje em dia você consegue abrir no Excel online, né? Mas aqui no Power App, o que ele vai fazer para você? Ele usou o seu Excel com um banco de dados para criar de fato um banco de dados no Microsoft 365. Eu criei um aplicativo que vai valer para Android e iOS, que rapidamente você vai poder ler essas informações, inclusive adicionar novas informações nesse banco de dados, tá? E, ó, tá vendo? Ele acabou de programar para mim com os dados do meu aplicativo. Então aqui eu vou mudar chamar de acompanhamento de processo. Acompanhamento de processo. Vou dar um play aqui só. Salvei, ele vai mudar já aqui, né? Que daí a fonte ficou muito grande. Vamos colocar fonte 12. Ficou pequena demais. Fonte 18. Sei lá. Enfim, eu estou criando aqui um aplicativo, a gente chama isso de aplicativo low code, tá? Aplicativo com baixo código, tá? E daí eu venho e vou salvar e vou dar um play para eu ver como ele ficaria. Então, essa experiência que o usuário tem, tá vendo? Que eu conseguiria dar para ele. Vou criar um novo item lá. O número do processo é 55, nanana. Descrição, processo... sei lá, processo trabalhista. Algum número X. E o que é legal do anexar arquivo? Quando você está no seu Android ou iOS, ele abre a câmera para você poder pegar. Nesse caso aqui eu estou usando o Windows, né? Então, vou... por exemplo, colocar uma foto da minha cachorra com a roupa do Brasil aqui. E vou dar um OK.
É isso. Ele vai adicionar aqui o link, tá vendo? O novo item do novo processo. Eu clicar aqui em visualizar, eu consigo visualizar o dado que eu subi. E o que é mais legal? Lá no Lixes, ó, vou atualizar aqui, ele vai trazer essa última atualização, tá vendo? O processo trabalhista que a pessoa lançou via aplicativo e que anexou aqui a foto da minha cachorra vestida do Brasil. Tá? Então isso é o poder que você tem com o Microsoft 365, de você criar suas próprias soluções, seus próprios aplicativos e tudo mais, tá? E tudo isso integrado por trás via Power Automate.